A grande pauta política de Minas Gerais hoje é econômica. A discussão é como o Estado vai resolver a crise fiscal e retomar o crescimento. A questão que envolve os poderes e a sociedade passa por temas como o plano de recuperação fiscal, a revisão da Lei Candir e a reforma da Previdência. Hoje eu vou conversar com a economista e especialista em gestão pública, Eulália Alvarenga, que é diretora da ASENG, a Associação dos Economistas de Minas Gerais. Muito bem-vinda, Eulália, mais uma vez. Obrigada, Vivian, por mais esse convite. Eulália, vamos começar pelo regime de recuperação fiscal, que é uma proposta do governador Romeu Zema. Ele pretende mandar para a Assembleia os projetos, não é, que reúnem aí esse acordo que ele quer celebrar com o governo federal, e o regime de recuperação impõe, a gente sabe, em linhas gerais, que impõe regras, por exemplo, como privatizações e congelamento de salário de servidores, entre outras, né? Eu queria saber como é que você avalia essa proposta do governador Zema, que ele trata como a única saída para enfrentar a crise fiscal do Estado. E como é que você vê a possibilidade mesmo desse projeto evoluir aqui na Assembleia? Vivian, é público, né, a grave situação financeira que se encontra o Estado de Minas Gerais e a necessidade de equilibrar suas contas. Mas não se deve esquecer, sobretudo, das necessidades da população, né? Então, esse regime de recuperação fiscal, ao meu ver, é um ataque à soberania do Estado, porque ele vai ter uma série de condicionantes que estão discriminadas na Lei 159. Que condicionantes seriam essas? Vamos falar em autonomia. Vamos seguir essa parte. Então, essas condicionantes, o que elas vão fazer? Elas vão dar uma nova direção às finanças públicas do Estado. Então, para esse novo governo, que a crise não é desse governo, não é do passado nem do anterior, é uma crise sistêmica que ela vem da década de 90, principalmente, no meu ponto de vista, a União é uma das grandes culpadas, entre aspas, por essa crise, porque toda a política econômica e fiscal passa pela União. Tem a ver com centralização. Inclusive, eu questiono muito do controle dos tributos, se somos realmente uma federação, né? Uhum. Inclusive, esse regime também de recuperação fiscal é um ataque a essa soberania e à federação brasileira. Então, as condicionantes que você me perguntou são 21. 9 delas são relativas à despesa com o pessoal. Uma delas reflete a privatização de empresas de energia, saneamento e outras. A minha atenção... E outros na lei. Então, a lei vem, é referente à privatização de empresas do setor financeiro, de energia, de saneamento e outros. Então, pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa. Pode privatizar então é uma carta branca, se a Assembleia aprovar, que eu espero que a Assembleia não aprove, que esteja... pela soberania do nosso Estado, que sempre foi um Estado de luta, né? E que não aprove, porque nós temos essas condicionantes, além das despesas de pessoal, da parte de saneamento. O Estado tem de desistir das ações judiciais referente ao contrato da dívida com a União. Nós temos... E o que isso vai resolver? Não. Essa dívida simplesmente vai ser não passa suspensa. Direto por essa história, não. Tá. O Estado tem que desistir de acionar a União em relação... À justiça. Na justiça. Sim, sim. Questionando o montante da dívida que tem hoje. Então, né? Porque existe esse questionamento judicial. Sim, existe inclusive liminar. Então, o Estado em termos de valor, o que é discutido? Só fazendo parênteses. O termo de valor é o seguinte, o que está sendo discutido é o que teve na Lei Complementar 148, né, que veio aquela parte de indexação da dívida de Minas. O que é a dívida de Minas? Foi aquela dívida renegociada na década de 90, né, que era 14 bilhões, já pagamos mais de 40, estamos devendo aproximadamente 90 bilhões, uma dívida meramente financeira. Essa dívida vai onerar o Estado ao longo do tempo. Uhum. Porque, por exemplo, tem um dado aqui de 2015, o que aconteceu? Nós pagamos 5 ponto alguma coisa, bilhões naquele ano, ficamos devendo mais 7. Então, uma dívida que foi se
virando uma bola de neve por ela mesma. Tá, então existe isso, um questionamento judicial e nós teríamos que desistir dentro do acordo de recuperação fiscal. Então, para assinar o contrato, precisa de autorização, tem de ser autorizado pela Assembleia, né? Assinar esse contrato de recuperação. E nesse contrato, ele tem de seguir todas as normas da lei complementar. E tem algumas ações que não precisam de autorização de lei, né? Então, e outras sim. Deixa eu ver se eu entendi. Esse projeto, na verdade, vão chegar vários projetos aqui na casa que compõem esse acordo que foi negociado entre o governo do Estado com o governo federal, certo? Nos bases da lei complementar 159. E a lei diz que tem que ou é pacote fechado ou não. A lei não pode. Isso? É isso. A Assembleia então não dá para, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Não, eu não vou. Pode ser assim. Tem de ser o pacote fechado. Então, o que precisa de as condicionantes do contrato? Ele vai, além disso, ele precisa, né, da assinatura da Assembleia, assinando o contrato, ele pode fazer novos financiamentos, ele pode contratar com esse dinheiro... Ele é o governador. O Estado, o Executivo. Pode contratar auditoria para fazer o sistema da folha. Então, tem algumas vantagens. Tem algumas vantagens, sim. Eu não além de julgar a dívida para frente, ficar 3 anos sem pagar... Ele pode fazer leilões para pagar fornecedores, não precisa seguir aquela linha. Ele vai antecipar a receita de privatização. Agora, o que a gente pode observar é que nesse pacote não tem nada de financiamento para o desenvolvimento econômico do Estado, né? Que geraria receita tributária, empregos também para o povo, né? Então, a gente precisa dessas condicionantes, as 21 condicionantes, umas como desistir das ações na Justiça, da ação judicial, o Estado pode desistir a qualquer hora, não precisa de autorização da Assembleia. Mas, para privatizar empresas, precisará de leis da Assembleia. Inclusive, tem um referendo, da que é o CEMIG. caso da CEMIG e da Copasa, não é? O da CEMIG, eu abro um adendo aqui. A dívida de Minas de 13 bilhões externa, 4 bilhões foi para o Estado naquela época, nós até tivemos aqui na TV Assembleia discutindo, parte desse conjunto da negociação da dívida com a União, porque privatizou-se naquela época, a Minas assumiu a dívida da União. Privatizou-se a CEMIG. Não, o SEASA e a companhia de atacadista, Caseng. Foi na mesma época que vendeu parte das ações da CEMIG? Aí não. Aí o que aconteceu? Nesse pacote de renegociação da dívida, a União devia CEMIG, lá em 95. Aí a Minas assumiu a dívida com a CEMIG, que era mais cara que a dívida de Minas com a União. E Minas pagou essa dívida da CEMIG em 2012 com empréstimo externo, que foi o motivo de uma carta aberta que os movimentos sociais fez essa carta, os movimentos sociais fez essa carta, alertando para isso, porque Minas pegou empréstimo de quase 4 bilhões, a juros de 4,26% ao ano, mais a variação cambial. Quer dizer, o raciocínio que você está fazendo é o seguinte: vende a CEMIG para atender uma imposição, não é? Dessa negociação da lei complementar e está entregando a CEMIG num momento que possivelmente ela pode ir em baixa, não é? Que é o temor de se vender na Bacia das Almas, sendo que pagou caríssimo por um empréstimo da União, para honrar um empréstimo que é um empréstimo repasse, né, de um empréstimo que a União devia à CEMIG, e esse pagou juros mais altos que a dívida, sem nenhuma transparência, né, não teve fluxo desse pagamento. Que dívida era essa? Só para acabar de esclarecer essa história. Essa dívida com a CEMIG estava lançada, eu tenho esses dados na carta, a carta fala esses dados. Era uma dívida que a União devia para a CEMIG, eu não sei se eu vou achar. A União que devia a CEMIG. Isso foi incorporado na dívida de Minas. Na dívida de Minas, tá? Aí, o que acontece? Esse dívida era 600 e poucos milhões, chegou, porque o GPDI mais 8, teve época que era 12, tinha 5 aditivos, ela chegou a 5,6 bi.
Então, e a CEMIG hoje, até hoje, eu não consegui, o Estado não apresentou quanto vale a CEMIG. Eu já vi estimativa de 4 bi, quanto vale as ações do Estado, porque a CEMIG tem muito controle. O Estado tem 29%. 29% e tem 50, alguma coisa de ações com direito a voto. Então, quanto que vale? Eu já vi falando em 4 bi, eu já vi o secretário falando em 10 bi, então a gente não sabe. Mas só que em 2012 nós pegamos 4 bi para pagar o que devia ser CEMIG. Então, aí vem esses condicionantes, né? Privatizações. Isso 2010. 12. Então, há 7 anos, nós pegamos 4 bilhões de recurso externo, pagando em dólar, para saldar a dívida com a CEMIG, e ela pode, a venda dela valer entre 4 e 10 mil. Que eu já ouvi, que eu não vi nenhuma planilha. Então, e agora vem, tem de instituir o regime de previdência complementar, tem realização de pagamentos, tem a renúncia do direito, né, na ação de justiça. O pior que eu fico também é criar essa conselho de supervisão, que vai ser a tríade, né, que vai ser indicado pela União, que vai gerenciar o cumprimento desse acordo junto com a União na Secretaria da Fazenda. Ele vai corrigir rumos, quer dizer, ele vai governar essa tríade sem ter sido eleito pelo povo de Minas Gerais. Em relação ao servidor, essa é uma questão que talvez, junto com as privatizações, a mais delicada delas, né? Sim, porque ele não vai poder ter aumento salarial, ele não vai poder criar cargo, emprego, função que aumente despesa, ele vai ter de aderir ao regime de previdência da União. Então, não pode... Isso está previsto aí? É vedado na lei. Está na lei, é vedado quando o Estado chega nessa lei, que assina o regime de recuperação, não pode ter aumento salarial, não pode criação de cargo e emprego, não pode alterar a estrutura de carreira que aumente despesa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa questão do regime o regime de previdência, mesmo que estados e municípios não sejam incluídos, na emenda... se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, automaticamente os servidores do Estado serão regidos pelo regime de previdência federal. Federal, sim. Tá? E aí, então, tem uma série de condições e tem essa parte toda. Então, essa intervenção é muito séria no Estado. Então, eu espero que a Assembleia pense para que serve o Estado. Esse Estado nós vamos simplesmente suspender isso e aderir a esse regime que tem uma série de 21 condicionantes, uma carta, e deixar uma intervenção da União, é uma intervenção, sinceramente, uma intervenção da União no Estado de Minas Gerais. Porque esse pessoal, essa tríade interventora, ela vai ficar diretamente ligada à Secretaria da Fazenda, corrigindo o rumo, ver se tudo certo, se não está. Eles vão ser os gestores das finanças. Agora, lembrando que eu falei antes, o governador trata essa como a única saída para o enfrentamento da crise fiscal do Estado, o desequilíbrio das contas e tal. Enfim, que é tratado como um problema urgente que precisa ser enfrentado e que a situação é muito grave. Isso tem sido repetido exaustivamente pelo governo do Estado. A Assembleia... A direção da Assembleia, a mesa da Assembleia, tem defendido que é preciso investir na revisão da Lei Candir, pressionar o Congresso para que faça a revisão da Lei Candir, que essa seria uma forma de melhorar a arrecadação do Estado, já que a Lei Candir isenta de ICMS aquilo que nós... quase tudo que a gente produz enfim, as nossas riquezas isenta de ICMS, a gente não arrecada. Como é que você vê a atitude do governador em relação a isso? O governador tem tratado com descrença essa questão da Lei Candir. Não está disposto a investir nisso. E passa por um investimento político para que essas coisas inclusive andem. Em nível nacional, né? Porque o que eu vi do secretário da Fazenda é que a Lei Candir vai demorar, que isso não vai resolver. Eu senti ele muito assim com receita e despesa, sabe? Como se o Estado fosse um caixa, entrada e saída, entrada e saída. E o Estado não é isso. Eu acho que Minas tem de liderar, eu concordo com a Assembleia, a Lei Candir é muito importante, porque a União isentou tributos que não eram da competência dela, chamadas isenções heterônimas, lá na época do Fernando Henrique, e depois teve uma lei complementar
retirando a incidência do ICMS, mas deixou para uma lei complementar o pagamento dessas perdas para os estados. O ressarcimento, né? E isso não foi feito, porque a União ressarciu só parte dos estados, para os estados. E essa lei complementar tinha prazo para o Congresso ser votado, não votou e ficou para o TCU calcular as perdas. Só que o TCU, essa decisão, não deu para o TCU prazo. Então, pelos estudos que tem da mesma... Mas agora o Supremo deu outro prazo, não é para o Congresso, que é fevereiro. Fevereiro. Mas pelos estudos que são divulgados pelo secretário de Fazenda mesmo do Estado, o Estado está perdendo aproximadamente 135 bilhões de reais. Não se deve esquecer que desses 135, 25% pertence aos municípios mineiros, né? Então, isso passa. Eu acho que o problema, meu questionamento ao governo, eu sei do problema do Estado, eu sei que o Estado é grave, mas não pode ter uma via única. A gestão pública não é feita pela via única, ou se faz isso ou não se faz nada, ou se não... Não, nós temos uma série de receitas a receber. O problema do que foram assim, todos os governos que tivemos aí nessas últimas décadas, foi pedalando a bicicleta, né? Foi abrindo mão, pegando o fundo dos servidores, foi pegando mão dos depósitos judiciais. Chegamos, não tem aonde pegar mais, né? Teve securitização dos créditos tributários através da MGI, ou da MGI mesmo? MGS, né? MGI ou MGS, desculpa, me faltou a memória aqui. Então, securitizou a dívida ativa do Estado. Então, a gente tem esse problema todo, mas a gente tem de saber qual investir, porque nesse pacote não tem investimento. Como é que vai melhorar a economia de Minas? Vai só cortar? Você não esquece, não devemos esquecer que são muitos funcionários públicos que moram no interior. Se eles começarem a descontar do salário baixo do funcionário público, descontar, passar a alíquota de 11 para 14, outros até pode chegar a 22, está discutindo ainda, vai reduzir mais o comércio local. Então a gente tem de pensar o que o governo está pensando para o Estado de Minas Gerais nesses 4 anos. A única saída é assinar esse regime, entregar o Estado na mão da União, sem nenhuma perspectiva de incremento da economia, de gerar emprego, né? Então, como é que a gente vai ficar? Espero que seja debatido na Assembleia, porque isso não vai resolver o nosso problema, né? E o pouco que ficou da política econômica na mão do Estado, que é essa parte de tributário, de despesa pública, vai ser gerido por essa comissão de prevenção do plano, né? Agora, há uma expectativa aí de impasses ainda maiores, né, para além do regime de recuperação fiscal, que é a questão da reforma previdenciária, que é tratada como... Enfim, agora o governo federal começa a fazer um discurso um pouquinho diferente, dizendo que não é a solução de todas as questões, mas, né, por muito tempo foi tratado como não tem jeito, ou faz isso, não é? Tá igual ao Esse governo. É também o discurso do governo do Estado. Uhum. E os estados e municípios não foram retirados pelo parecer do relator da comissão especial da Câmara. Os estados e municípios não foram incluídos na reforma da Previdência, pelo contrário, foram excluídos. Eu concordo Tem com o uma relator. referência que passa por projeto de lei, né? Se esse parecer for aprovado, pode ser submetido às casas legislativas por projeto de lei. Como é que você vê essa, né? Eu vejo o seguinte... E qual que é a perspectiva, as consequências disso para o Estado, não é? Eu vejo o seguinte, se colocar tanto os estados como os municípios nesse projeto na PEC 06, eu acho um absurdo, porque acaba mais uma vez mais concentração, terminando com o federalismo brasileiro, porque cadê a autonomia política, tributária e administrativa dos entes subnacionais? Então, a União vai... Não, isso vai ser bom para mim e para vocês. E os estados e muitos municípios querem, mas muitos municípios fizeram o dever de casa. Tem município que a previdência dele está enxuta, né? E vai desconsiderar também quando entra essa parte, que vai redução do benefício fiscal, previdenciário, na economia local.
né? Vai reduzir mais, porque muitos municípios vivem de benefício da Previdência. Inclusive, a maioria dos municípios brasileiros, os benefícios previdenciários que chegam no município é muito mais que o Fundo de Participação dos municípios. Mesmo o Estado tem, de 2003 para cá, quem entrou no Estado depois de 2003 e depois de 2013 tiveram mudanças, sim, não é? Sim, já mudou o regime, não é assim. E também não é penalizar também o servidor público, porque há de convir que no regime geral tem o teto, 5 mil e poucos reais você paga só sobre o teto, tem do empregador aquela parte tripla, né, de benefício. E o funcionário público paga 11% hoje sobre o que ele recebe total. Se você ganhar 5 mil é 11%, 10 mil é 11%. Passar para 14, 22, mais imposto de renda, é reduzir o poder de compra. Já não tem investimento. Reduz o poder de compra da população, do pessoal, fica pior ainda. Então, e tem um problema, será que realmente a Previdência é deficitária? Tanto é, se não é, por que teve a medida provisória 778 que parcelou o débito dos municípios com o INSS, né, em 200 meses? E era da agora, é recente. Então, a gente tem uma série de questionamentos que não é aberto para a população. Não apresenta as planilhas. Cadê a planilha do déficit da Previdência, do governo? Cadê a planilha? Cadê a planilha do Estado que realmente a Previdência nossa está quebrada? Cadê os aportes mensais que o Estado tem que fazer? Cadê os aportes para segurar aquela parte atuarial durante 5 anos de aplicação? Então, tem uma série de questionamentos. Mas não há uma evidência, por exemplo, muito grande de que a Folha hoje tem um desequilíbrio enorme em relação aos ativos e inativos? Mas aí você tem que ver o que está incluído nessa folha. O grande gasto previdenciário está em cima de inativos. Está incluído nessa folha, que realmente o Estado está inchado. Eu concordo, tem de fazer sanear o Estado está inchado, a folha está inchada, tem desvios, isso eu não... Teve desvios, tem corrupção, eu não falo disso. Isso realmente tem lei para isso, não precisa de lei para olhar corrupção, fazer limpeza de folha, desinchar o Estado. Eu questiono o papel do Estado na sociedade, é cortar gastos com funcionário público, aquele concursado que está lá na ponta, ou não é aquele que vai fazer pessoa jurídica, esse contraste que existe ali. Então, a gente tem de resolver isso e que realmente seja aberto, que a sociedade possa participar e que apresente uma solução a longo prazo, não por esse regime que vai assinar, vai suspender a dívida, né? Ele vai poder fazer financiamento, suspender a dívida por 3 anos, depois por mais 3, mas a correção dessa dívida estará correndo ali, a correção será incidindo sobre a dívida mensalmente. Então, vai resolver? Não vai resolver, é paliativo. Eu acho que a população está cansada de efeito paliativo. Quando você vai estudando, vai ver que é ciclo, não há outra solução. É o contrato de 90, chegou no final, é esse contrato, e não vai resolver nem para a gente, nem para os nossos netos. Eulália, muitíssimo obrigada por ter vindo ao mundo político. Eu espero que da próxima vez que você vier, que a gente não termine com essa história tão mal parada. E que eu espero que o nosso governo, né, seja protagonista da história de Minas, né, que não esqueça a nossa história, que encontre uma solução legal que confira equidade nas relações entre Estado e União, que não onere mais a população, que busque, eu acho que Minas tem de ser protagonista da história, que busque uma revisão desse pacto federativo. A União não pode ser tão madrasta pelos estados, a gente não pode assinar esse regime. Espero que a Assembleia aqui realmente seja mineira e lute para a gente tenha outra proposta, que a gente tenha outra saída, que não é possível que a gente tenha a única saída. Eu não acredito em uma única saída, a gente tem várias possibilidades na vida e para o nosso Estado. Muito obrigada mais uma vez. Eu conversei com a economista e especialista em gestão pública, Eulália Alvarenga. Ela é diretora da ASENG, a Associação dos Economistas do Estado de Minas Gerais. Nossos principais assuntos aqui, o regime de recuperação fiscal, que o governo do Estado pretende mandar os projetos nas próximas semanas para a Assembleia. Há uma expectativa da chegada desses projetos,
que impõe uma série de regras, de sacrifícios, para que a dívida seja postergada, a dívida do Estado com a União seja postergada por 3 anos, renováveis por mais 3 anos, enfim. É um pacote grande com um monte de coisas, era sobre isso que Eulália falou, fazendo críticas ao regime de recuperação fiscal, que é apontado pelo governador como a única saída para o enfrentamento da crise fiscal neste momento. Por outro lado, falamos também sobre a revisão da Lei Candir, que é uma demanda de Minas Gerais em relação à isenção de ICMS nos produtos exportados, e existe um passivo grande com o Estado. Hoje é feita uma conta aí de mais de 100 bilhões e essa é uma reivindicação para que o Estado receba esse dinheiro, ou pelo menos que se regularize esses repasses daqui para frente. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. Para falar conosco, o Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.